Agora, faltando 27 minutos para as 10 horas, você ouve o programa Insight, pela sua Rádio Pelotense. Eu tinha feito aquela provocação, né, do poder, né, e como é importante a composição do casal, porque as alterações são imensas, né? A gente vê, às vezes, a falta de do integrante do casal, e é difícil tu manter a união dos familiares, do conjunto familiar, né? Ô, Leandro, isso às vezes passa mais com a morte, com o luto. Morre o pai ou morre a mãe e parece que se pulveriza o casal. Ou às vezes morre até um filho, alguém muito chegado, e se pulveriza o casal. Mas isso eu vejo com mais frequência quando há morte. E efetivamente parece que se pulverizam todos, já não consegue uma união. Em algumas separações também se vê isso, separações de casal muito traumáticas, Leandro, com litígios, com coisas assim, também se vê que a família se pulveriza, muitas vezes, não sempre. Porque às vezes, bom, houve a separação, faz falta um membro, mas seguem com a mãe, visita o pai, ou seguem com o pai, visita a mãe. Com a morte, eu vejo mais isso. Quando morre ou o pai ou a mãe, sim, que realmente agora, muitas vezes... Talvez a pergunta do momento, da atualidade, né, doutora Alice, frente a uma separação e novas composições familiares, como continuar sendo mãe e pai daqueles filhos, daquela relação que houve a ruptura? Complicado. É complicado. Porque os filhos, né, vão ficar na guarda da mãe, vão ficar na guarda do pai, o pai vai ter outras relações com outras mulheres e vai ter filhos com outros, né? Essa relação de irmãos com apenas um lado do casal, né? Ou o inverso também com a mulher, né? Sempre há uma distância às vezes até uma tristeza para a criança, né? Que é complicado, Leandro. Não é mais a importância do casal, né? É complicado. Eu tenho vários... O Nilton hoje está quieto, isso? Não se sintam culpados comigo, eu estou bem, escutando bem. Eu fiquei com a pergunta do Neri na cabeça e quero retornar o tema então depois. Depois, complete o assunto de você. É complicado, Leandro, e realmente na grande maioria, não em todos, mas a grande maioria dos casos, os filhos da primeira relação, algo ficam ou se sentindo ou efetivamente sem um lugar, pertencendo a um lugar. Falta o chão. Mas há casos que isso não ocorre. Por exemplo, que o pai efetivamente constitui uma nova família, mas esse filho, essa criança tem um lugar, um quarto, um lugar na vida dele que ele defende, mesmo frente à nova mulher. Ele defende essa relação. E também o caso com as mulheres, que têm outros filhos com um novo parceiro, mas que também essa criança da primeira relação fica defendido o espaço. Mas muitos casos, eu diria muitos, bastante, esses filhos dessa relação primária, primeira relação, ficam meio sem chão, sem pertencer a lugar nenhum. Não se identificam com o novo casal do pai e não se identificam com o novo casal da mãe, porque é diferente. Não é aquela família primária. São pessoas estranhas a essa criança ou esse adulto e desconhecem o pai também e desconhecem a mãe. Porque enquanto o pai e a mãe estavam juntos, funcionavam de uma maneira, tinha um modo funcionante familiares. Agora são duas famílias estranhas, com os pais desse indivíduo, ou seja,
Então, tem toda uma situação de adaptação que tem que se olhar com muito carinho. Que é frequente o filho, né, no frente a uma separação, ou ele quer assumir a culpa da separação, né, carregar para ele, né, ou então ele quer tentar reaproximar. Né. Aí ele vê os dois casais, o grupo do casal encontrando outras saídas, né? Claro. E ele fica numa situação perdida, né? Realmente, uma situação delicada. E, ao mesmo tempo, claro, os pais querem ser pais, né? Claro. A mãe quer ser mãe dele, né? Vou dizer de uma forma assim, né? É complicado fazer isso, né? É complicado. Porque a gente acha que uma criança, um adolescente, ela tem mais capacidade de administrar isso, e não é bem assim. Não só o adolescente, o pequeno, e o adulto, qualquer um deles. Qualquer um deles. Qualquer o um deles. adulto também. Então, qualquer um deles. O adulto ainda se sentindo quase uma criança. Não aceitando esse tipo de coisa. Vamos deixar o doutor José Newton falar. Eu estou gostando muito do assunto de vocês e não me sinto excluído, me sinto participativo mesmo em silêncio. Eu fiquei com a pergunta do Neri e logo depois o Neri me levou a pensar nas pessoas que não têm acesso a essa informação toda que nós temos. Imediatamente eu pensei, o ser humano, o psiquismo humano, e seguindo um pouco o que a doutora ali estava dizendo no início, passa por diversas etapas, seja ele pobre, rico, branco, negro, amarelo, enfim, vermelho, como os índios norte-americanos. Todo o psiquismo humano ele é estruturalmente o mesmo e passa por diferentes etapas em todos os lugares, no Ocidente, no Oriente, etc. Claro, com as suas peculiaridades locais, regionais, sociais, culturais, etc. Mas do ponto de vista estrutural, ele é exatamente o mesmo. Então, um adolescente se desorganiza aqui em Pelotas e se desorganiza em qualquer lugar do mundo. A maneira de expressar os conflitos frente à desorganização, o desencaixe, é que vão ser adaptados a cada circunstância. Isso não importa se o indivíduo é rico ou pobre. Meus filhos, quando passaram pela adolescência, agora eu digo por sorte, os dois já estão saindo, porque a adolescência também na minha casa foi uma barra pesada, como costuma ser na casa de todo mundo. A diferença é o jeito com que a pessoa lida. Meus pacientes no consultório que têm filhos adolescentes ou eventualmente algum adolescente tardio que se trata comigo e que passa por esse desencaixe todo, nós vemos as coisas mais horrorosas possíveis em todas as famílias. Por quê? Porque é um período de desagregação, vamos dizer dessa forma, assim, para as pessoas nos acompanharem em casa. Agora, voltando à questão do Neri, uma coisa é o indivíduo ter uma certa informação e uma certa capacidade de lidar com isso de uma maneira, entre aspas, um pouco mais tranquila, se é que dá para usar na adolescência a expressão tranquila. Tudo é muito aguçado, tudo é muito agudo, tudo é muito inflamado, tudo é muito brutal, tudo é muito, e nem sempre as pessoas conseguem ter a cabeça no lugar para ir mais ou menos administrando as coisas complexas, sobretudo escutar coisas complexas. Por exemplo, fazer um parênteses já torna o tema. Há uns meses atrás, atendi um casal que consultava porque a filha, que tinha 15 anos de idade, que já não escutava mais, já não queria fazer os programas, já não queria acompanhar, já não queria jantar, almoçar domingo na casa dos avós, que já não queria falar com os avós em determinado momento, os pais vinham batendo sistematicamente, surrando a filha para que ela se submetesse, vinham de uma história cultural onde a força física de alguma forma domesticava os instintos dos filhos, e a menina começou a se rebelar em determinado momento, tinha já um corpo um pouco maior, e se avançou na mãe, tiveram uma briga física, etc., o que causou um certo transtorno familiar. A consulta girava em torno disso e os pais vinham fundamentalmente meio que pedir que esperando que eu fosse concordar e autorizar, a avalizar, digamos assim, a conduta de conter esses transtornos todos da adolescência, dos desencaixes, das rupturas da adolescência com a força física. Eu expliquei todo o resto, coloquei uma série de coisas e visivelmente eles ficaram contrariados, não precisa dizer que não voltaram mais, porque não era aquilo que eles queriam que avalizasse que com a força física eles dominariam a situação. Então, voltamos agora para a pergunta do Neri. O que eu fiquei pensando, e eu acho que aí é de uma complexidade bastante grande, como faz um indivíduo que nasceu e se criou numa família onde a violência física
era educadora, e aí o poder não era o dinheiro, mas a autoridade da casa, que podia ser uma mãe, uma avó, um vô, um tio mais velho, ou o próprio pai, frequentemente o pai, que de alguma forma, através da força bruta, tenta domesticar, eu estou usando propositalmente essa palavra ou essa expressão, os instintos, vamos dizer assim, dos filhos, que em algum momento se rebelam. Então, a cultura diz que se o indivíduo se rebela, e aqui nós vemos isso nas ruas, nas passeatas, nas discussões, nas discórdias, etc., a força bruta muitas vezes é usada para fazer a contenção. A força bruta deveria ser usada para fazer a contenção em último caso, mas em muitas famílias é a regra. É a primeira situação. A primeira ferramenta que usam, porque culturalmente é assim. Então, de que maneira essas crianças vão se organizar, encaixar essas rupturas todas necessárias para o crescimento psicológico, para poder sair de uma fase e passar para outra? De que maneira o adolescente vai ingressar na vida adulta jovem, se cada vez que ele se rebela, cada vez que ele diz um nome feio, um palavrão, ofende, porque é uma necessidade dele fazer aquela ruptura para poder ser dono dos seus pensamentos, buscar outras ideias e tudo mais, os pais entendem que aquilo é um desacato e usam a violência física para obrigar ele a calar a boca. Ao fazer isso, impedem a ruptura necessária. Mas qual é a saída para essas famílias que têm como ferramenta a violência sem ter em conta uma outra opção? Então, eu acho que essa é uma situação difícil. O que ele colocou realmente de uma complexidade atroz, porque ele tem vivência ou conhece um nível, digamos assim, um setor da sociedade que não tem a chance de pensar como nós estamos pensando. O que faz melhor para o indivíduo? Né? Ele se rebelar e mesmo pagar com o preço da violência, de apanhar, por exemplo, ou ele se castrar e aguentar tudo? A questão é mais grave ainda, Leandro. Qual é a saída que um menino de 14, 15, 16 ou 18 anos de idade encontra frente a essa resistência toda familiar? Porque a família também não resiste. Mas um poder muito maior que ele não consegue enfrentar, né? Ele não tem como lutar com um poder tão grande. Mas sabe que isso nos remete no tecido, né? Não só para a célula. Sim. Porque a gente vê hoje, né, que muitos, por exemplo, que veem as outras pessoas se rebelarem, desmerecem qualquer movimentação de protesto, né? Como se aquilo fosse um absurdo. Né? Porque o protesto é a rebeldia da adolescência. O protesto é o indivíduo dizer, eu não estou de acordo com o sistema. Mas são pessoas que ideias. muitas vezes são castradas dela mesma, né? Elas não aceitam que as outras pessoas protestem, né? Ou se manifestem abertamente daquilo que pensam. É melhor ficar castrado, acovardado, né? Quase, do que se manifestar. Por isso que eu digo, o que é melhor para a saúde? Aquele que protesta ou aquele que se castra? Leandro, o que eu vejo no meu consultório é que aqueles que de alguma maneira conseguem tentar a ruptura vão mais longe do que o que se entrega. Às vezes tem maneiras de fazer a ruptura, às vezes tem que ir para longe, tentam, é muito difícil, mas tentam a ruptura, é os que vão mais longe. É a mesma coisa que nós estamos vivendo agora. Nós ficamos calados e nos submetemos ao sistema atual, ou nós protestamos, mesmo que muitas vezes as coisas saiam em detrimento nosso, do povo, se ele põe um cavalo por cima, tal coisa, ou deixamos a coisa correr como está. Então, o que eu vejo que, às vezes, realmente, no meu consultório, as pessoas que chegaram foram aquelas que tinham uma grande incomodidade, consciente ou inconscientemente, com o status quo, com a maneira funcionante familiar, mesmo que às vezes tenha sido muito violenta a resistência à ruptura. É muito difícil uma pessoa
que nasce e se cria num ambiente que tem conflitos que são transgeracionais, ter em determinado momento uma luz, um insight, como o nome do nosso programa, que seja tão claro, tão profundo e tão amplo a ponto de dizer para essa pessoa, ou a ponto criar para essa pessoa um caminho, um sendero, uma luz na vida. São poucas as pessoas que têm isso. Tem pessoas que têm esse tipo de atitude. Em determinado momento tem uma ideia de que, por exemplo, como a doutora Liz disse, bom, eu saindo de perto, eu vou ter a liberdade de ter minha própria vida. Então o indivíduo muda de cidade, de estado, de país, muda de profissão, enfim. E aí ele começa de novo, muito embora traga nas suas origens uma série de repetições. Mas é uma tentativa. Mas ele já fez teve uma tentativa de ruptura. Mas nem todo mundo precisa viajar ou mudar de cidade, nem todo mundo consegue, nem todo mundo enxerga isso. Como nós mudamos no dia a dia, fazemos essas rupturas sem sair de casa, ou da cidade, ou do bairro, ou do trabalho, ou da relação que se encontra. Às vezes nós escutamos isso na relação de casal. Eu preciso me separar, porque eu não tenho mais, não consigo romper, não consigo ter paz, não consigo botar minhas coisas em prática, não consigo conversar com a minha mulher, ou o contrário, com o meu marido, porque com essa pessoa, a maneira como nós nos encaixamos, não tem futuro. Sim, mas essa ruptura, há uma consequência, né, de uma desordem no primeiro momento. Bom, numa relação desordem interior, vou dizer, né? Não, com certeza. Essas coisas, quando são elaboradas, e nós usamos o termo elaborado no sentido pensado profundamente, examinado nos vários aspectos, quando amadurece de tal forma dentro da cabeça do indivíduo que ele pode colocar em prática, as consequências boas são melhores que as ruins, quando é uma situação bem resolvida. As mal resolvidas são que causam esses transtornos todos. Mas, de qualquer maneira, são situações limites. Porque uma criança que nasce e cria num determinado ambiente e tem consciência que ela precisa fazer a ruptura com aquele ambiente, tu fazias referência ao Machado de Assis, antes de nós iniciarmos o programa, falava que estavas relendo alguns livros do Machado de Assis. Machado de Assis é um exemplo disso. Machado de Assis nasceu na cidade de Niterói, Rio de Janeiro era a capital do Brasil imperial, e Machado de Assis, muito jovenzinho, disse, eu preciso sair daqui, embora e não voltar mais. Eu preciso ir para o Império, para a coroa, onde lá tem riqueza, tem cultura, tem livros, onde eu vou poder crescer. Nessa família que eu me encontro, eu não vou ser nunca ninguém. E se mudou, jovenzinho, foi fazer direito e tudo mais. E os historiadores deles dizem que, graças a essa mudança, e o pouco contato, ou quase nenhum contato que ele teve com a família primitiva, permitiu que ele fosse Machado de Assis. Ele não teria sido jamais Machado de Assis se ele tivesse permanecido na família dele, que era uma família muito empobrecida do ponto de vista psíquico. Então, ele teve que fazer essa ruptura e fez intuitivamente, porque essas coisas se faz muito intuitivamente, é uma força que vem de dentro do indivíduo que leva ele... Mas quantas pessoas, né, que fizeram isto e não tiveram êxito, né? Bom, então, talento e sorte. Os Machados de Assis. Sim. Então, então, voltamos ao questionamento do Neri. É difícil, é complexo, não é fácil. Uma minoria consegue enxergar e fazer as coisas e observar, olha para trás e vê que a sua trajetória é uma trajetória de luz, uma trajetória que deu certo, com pequenos ajustes. Os ajustes a gente faz ao longo de toda a vida e terminamos quando morremos. Então, tem pessoas que realmente conseguem fazer essas rupturas mais drásticas, complexas, profundas, sim, que às vezes implicam em romper com a própria família. E eu usei talvez um termo errado, porque, bom, quantos são os Machados de Assis? Primeiro, eu não sei qual é a condição dele de vida, né? Não material, mas a condição dele como pessoa, né? Se para ele foi bom ou não, né? Claro, para nós, como literato, foi bom os livros, né? Eu não conheço, a história de vida dele. Mas, né, tem um dado que é interessante, que vale a pena nós colocarmos aqui. Eu não sei se ele não pagou um preço também. Machado de Assis casou, teve a sua mulher, viveu com ela até o final da vida. Ela morreu primeiro que ele, se eu não me engano, mas não teve filhos. Eu não sei se essa integração a qual nós nos referimos no primeiro bloco do programa pôde ser direitinho, se ele realmente teve a opção de não ter filhos, ou o casal optou por não ter filhos, ou se foi consequência dessa ruptura. Até na TV do Senado eu assisti um material, né, sobre Machado de Assis, que ele retornava à cidade
querendo ocupar a cadeira da Academia de Letras dele, na Machado de Assis. E aí houve aquele, né, ouviram o Machado de Assis, né, só a imagem dele, e fizeram uma série de questionamentos da vida dele para ver se ele realmente era o Machado de Assis. Ele confessava que ele teve uma amante, né, e que se castigava por ter traído a mulher dele. Veja a maneira como ele se expressava, né? Hoje, raríssimas pessoas vão colocar dessa maneira, né? Mas é interessante isso aí, porque é uma outra época de vida, né, Nilton? E eu não sei como é que as pessoas, elas tinham... Bom, elas viviam aquele momento, né? Os seus problemas de relações eram daquela época, que hoje não dá para recuperar. Eu acho que não tem como, né? Olhando, os sintomas são os mesmos. Sim, mas nós evoluímos, a senhora ia usar a palavra evoluir. Muito isso no programa aqui. Da repressão se dava muito a nível corporal e não a nível sublimatório ou afetivo. A sublimatória é a capacidade de trabalho. Hoje, a liberdade corporal, sexual, corporal é muito grande, muito maior, mas ninguém se une a ninguém. Então, o conflito é o mesmo, só se manifesta de uma maneira diferente. Entendesse? Então, eu acho que nesse aspecto nós evoluímos muito pouco. Mas a maneira como ele se manifesta, nós evoluímos a maneira atual. Se hoje uma pessoa manifesta um conflito como se fosse na Idade Média, é uma pessoa que está psicótica. Uhum. O conflito é o mesmo, o primitivismo, como ele se manifesta, nós vemos essa pessoa está psicótica, porque não cabe algumas coisas na atualidade, entendesse? Então, daqui a 50, 100 anos, se uma pessoa manifesta um conflito que nem nós estamos manifestando hoje, essa pessoa provavelmente estará psicótica. Que os meios serão outros, serão internet, daqui, dali, brigarão, sei, não consigo, intergalaticamente. A nossa sociedade ela é tão plural. A Terra, né? vai brigar com Marte, eu não sei bem como é que vai ser, não tenho essa imaginação. Sociedade, tu entende, Leandro? Então, é diferente, mas os conflitos são os mesmos. A não integração é a mesma. A pouca capacidade para integrar os seus diversos aspectos como ser humano é o mesmo. Temos variáveis. Por exemplo, a mulher hoje realmente adquiriu na sociedade uma série de espaços, de lugares nas universidades, na intelectualidade, tal e coisa. Isso, nós estamos melhores? Aparentemente estamos. Realmente adquirimos coisas. Psiquicamente nós estamos muito atrapalhados. Muito, Leandro. Doutora Alice, é interessante que a gente coloca assim, nós estamos num outro tempo, né? Mas tem pessoas que ainda vivem o tempo passado, não conseguem romper. Eu tenho uma amiga que até é muito bonita, né? E ela já teve mais de parceiros, né? E é evidente que ela bota roupas mais agressivas, vamos dizer assim, né? Se dá para dizer isso, né? Mas mais insinuantes, sensuais, né? E o ciúmes é algo comum entre vários homens. Ciúmes chega a ser agressivo, com ela ou com outras pessoas que estão próximas, né? Então, e veja que é um comportamento que persiste, né? O homem moderno ainda tem ciúmes, né? Depende da situação. Agora, como nós resolvemos essas questões todas? E eu me remeto novamente para a questão do Neri, para finalizar o pensamento. Como nós resolvemos essas questões? Porque nós estamos falando de dificuldades que são transgeracionais, fazem parte da nossa cultura, que todas as pessoas em todos os lugares do mundo passam pelos mesmos problemas, adaptados às suas situações. De que forma nós encaminhamos isso? Já que são problemas que não têm solução, visto por esse lado. Eu acho que a saída é o pensamento. É que, da mesma forma como nós pensamos em voz alta aqui,
há mais de 20 anos nesse programa, e levamos para as pessoas em casa um momento de reflexão, um momento em que as pessoas também se identificam com aquilo que nós falamos, a semelhança do Neri. Eu estou citando muito o Neri hoje porque ele levantou uma questão que eu achei muito pública, assim, muito, muito comunitária. E a partir daí, o que nós fazemos com esses pensamentos todos? Agora, de que maneira nós levamos o pensamento para a periferia? Ou até para o centro da cidade, nas famílias onde as pessoas não pensam? É a escola. A escola e a educação. É o lugar onde as pessoas podem pensar e aprender a pensar com profundidade. E levar esse modelo não só para as gerações seguintes, mas para dentro de casa. Quando a criança chega em casa e comenta o que escutou, o que ouviu, e de repente desperta o interesse num irmãozinho, num primozinho, num pai, numa mãe, que estão ali mais ou menos atentos a esse tipo de coisa. Eu assisti há um tempo atrás um programa, num documentário na França, com crianças do pré, sobre o tema da imigração e das diferenças raciais, culturais e religiosas. Muito com crianças de 3, 4 aninhos de idade. Colégio público. É assombroso. Absolutamente chocante o que as crianças são capazes de dizer com 3, 4 aninhos de idade. A profundidade, a complexidade, falando das suas experiências em casa, das experiências na rua, na sala de aula, na escola. É chocante a capacidade que as crianças têm. E isso tudo é desperdiçado aqui. Então, se nós temos um local, uma ferramenta, um espaço absolutamente fantástico para que as pessoas possam exercer o pensamento desde sempre, cabe a nós estimularmos isso. Cabe a nós abrirmos e nos abrirmos para sermos questionados. Eu acho que nós aqui tivemos um acidente recente, um período de exceção, de arbítrio. Nós não tínhamos o ensino, ele era castrado nesse aspecto de fazer pensar, a filosofia, tinha normas como o SPB, moral e cívica, o que agora esse atual governo quer resgatar, não deixar as pessoas darem opinião, quando ele quer castrar a questão política e tal, eu acho que o colégio, ele precisa ser um espaço de opinião e de troca de pensamentos. Agora vou desviar. Atualmente a educação no Brasil ela é perversa. Vou dizer por que ela é perversa, Leandro. Em todos os aspectos ela é perversa. Primeiro que ela não constrói o conhecimento, é um exercício intelectual. Tem que produzir, tem que ser os melhores, tem que passar no PAV, aqui em Pelotas o PAV, tem que passar no Enem, tem que tirar o primeiro lugar, tem que não sei o que, tem que isso e aquilo. Não está a favor de um pensamento, formar um pensamento, inclusive crítico, ético, moral não digo, ético, crítico, de pensar. Não temos isso no nosso ensino, Leandro. De maneira nenhuma, nem no primário, nem no secundário, nem escola pública, nem escola privada. Muito menos na privada. Entendeu? Que o único objetivo... A privada quer que a pessoa seja competitiva. Então, o pensamento como tal, a formação do indivíduo nos seus aspectos mais completos, inexiste. Completamente. Na maioria das nossas escolas. Não só aqui, como, não sei, no Brasil, é uma petulância minha falar assim, mas o que eu vejo em Brasília, que eu tenho parentes em Brasília, vejo em Porto Alegre, é assim. Entendeu? Aqui nós temos, assim, situações dramáticas de fazer uma criança falar inglês, francês, aos 3, 4 aninhos, se a criança não fala, já é taxada disso, já faz aquilo. É uma perversidade. E não ensinam a pensar. E não ensinam a pensar. Não ensinam a tirar conclusões, não ensinam a formular um pensamento, não ensinam o raciocínio. O raciocínio está para acertar a questão, para passar no vestibular, para passar aqui, passar ali, passar no raio que parta, para a escola tirar uma boa nota no MEC, para isso e para aquilo. Então, o indivíduo importa muito pouco. Então, ela é perversa, como geral, em geral. É interessante que esse tipo de conhecimento, né, Alice, então, a gente estuda para passar,
a gente esquece ele com uma rapidez. Claro, não tem o afeto junto. Então, é como tu Leandro, decorar para uma prova, tu decora, tu pode realmente, passar naquela prova, mas tu não sabe absolutamente claro, nada não daquilo. constrói. Então, realmente eles destruíram a educação. Não ensina, a educação, que é um professor ir educar a relação afetiva, a brincadeira em sala de aula, é cumprir conteúdos, é fazer prova, tem que passar na prova. É impressionante a perversidade, a repressão nesse aspecto aparece de outra maneira. O doutor Zenilton ia falar. Não, estou escutando com atenção, concordo. Essa seria a saída, respondendo à pergunta do Neri e para as pessoas todas em casa. Criar ferramentas para que as pessoas comecem a entender, entender a dinâmica das civilizações, das sociedades, da sua casa, consequentemente, que na medida que o indivíduo vai pensando sobre determinados aspectos, ele automaticamente está relacionando com a sua origem, que é o tecido e a célula a qual tu te referias. Então, na medida que nós vamos conversando sobre sobre a imigração, as diferenças entre as religiões, por exemplo, a cor das pessoas, os diferentes níveis sociais, etc., as diferenças entre as profissões, nós estamos dando elementos para que as crianças, dentro da sua cabeça, comecem a se dar conta que ela também tem diferença com os pais, com os avós e com a geração anterior, e que de repente ela deseja coisas que não tem ali para ela e que ela vai ter que achar um jeito de buscar. Então nós estamos dando ferramentas para que o indivíduo comece a se pesquisar, se dar conta de que tem algo que falta e que ele não vai conseguir naquele ambiente porque aquele ambiente não tem, não é por má ideia, má vontade, não tem, simplesmente não tem, ele vai ter que buscar aquilo. Eu gosto de ver alguns ditados assim que ficam, né? E a gente guarda aquilo como se fossem verdades, né? Tem alguns que dizem, discutir política, religião e mulher é só para dar briga, né? Depende, se a discussão sim. Isso aí é uma coisa é discutir, outra coisa é não ter medo de dar a sua opinião. Assim, né? O problema é que aqui eles usam, muitas vezes se usa isso para intimidar as pessoas para que elas não dêem a sua opinião, né? Que se castrem e se calem, né? Fica com a opinião para si, né? Porque a vida se conduz, né? Aonde está é absurdo. E onde está a autoridade? A autoridade antigamente estava na baioneta, né? No período da ditadura. Hoje está no poder econômico, né? Porque é um samba de uma nota só, né? Você pode ver na grande mídia o comportamento de todos é muito semelhante, né? Então vamos pensar com um pouquinho mais de profundidade. Nós vamos terminar com a política? Não, a política é necessária. A boa política é necessária. Nós vamos terminar com a economia? Não, a economia é necessária. Nós vamos terminar com as pessoas que têm muito dinheiro e muito poder? Não, isso é consequência. O que nós podemos fazer então? Nós vamos passar a vida toda nos rebelando, brigando, xingando, insultando? Não, nós temos que encontrar formas inteligentes de lidar com isso. A forma inteligente de lidar com isso é fornecer elementos para que as pessoas possam pensar com profundidade, para que cada um possa enxergar essas coisas todas com clareza e montar a sua estratégia de sobrevivência, que não passe por simplesmente tirar o indivíduo que está no poder e ele subir para o poder e se comportar exatamente igual, que essa alternância... Igual para pior. Então, o que nós temos que fazer é dar elementos para que a maioria das pessoas possam pensar, entender, montar estratégias para seguir adiante na vida. Mas isso se constrói no dia a dia, em casa, né? Não castrando um filho. Mas se a casa é falha, como dizia o Neri, porque os pais já são produtos de um ambiente castrador, repressor, os pais já apanharam, já não puderam discordar, tinham que dizer sim senhor, baixar a cabeça, não podiam ser eles mesmos. E esse é o modelo que eles aplicam nos filhos. E os filhos vão aprender e aplicar nos filhos. De que maneira nós quebramos esse círculo vicioso? Introduzindo o pensamento. A ideia de que o indivíduo possa se questionar. Que ele possa dizer, meus pais
também tinham essa cultura, também foram vítimas de um sistema. Não me bateram, mas não me queriam mal exatamente por causa disso. Eles vinham com um produto também, podiam até ter me tratado diferente, alguns, como eu vou tratar meus filhos diferente, mas aí se instala a ruptura. Quebra o sistema, quebra a transmissão transgeracional das coisas simplesmente porque são o sim pelo sim. A partir daí nós introduzimos na cabeça do indivíduo a possibilidade de dizer, não, isso não é bem assim, não serve, talvez sirva para ele, para mim não serve. E o indivíduo se discrimina. Na medida que ele se discrimina, ele passa a olhar para dentro de si e ver o que é bom para ele, o que não é bom para ele, o que ele valoriza, o que ele não valoriza. De repente ele vai olhar para a história dele e dizer, meus pais, a minha família era uma família muito primitiva, muito arcaica, tinham formas de funcionamento mental que beirava muitas vezes a doença mental grave, porque eram produtos de um ambiente hostil, difícil, mas eu não preciso seguir assim, eu posso romper com isso. Deixa eu fazer o nosso intervalo, são 10 horas mais 8 minutos, já ultrapassei um pouquinho o horário das 10. Nós vamos às mensagens gravadas, né, e já voltamos com o programa Insight. Pelotense 620.